Meus amores, diretamente do meu jardim ao ar livre, eu completamente desconcentrado, porque de um lado tem obra, do outro tem um passarinho, bem te vi, e eu tenho déficit. Então, assim, é muita coisa, muita informação, mas é porque é recomendado que ficamos ao ar livre enquanto estivermos trabalhando, né? Então, eu tenho aqui o menino João, menino Marconi, que veio me deixar bonitinha pra vocês, porque eu acho que vocês estão bem cansadinhos de me ver feia, né? Nesta quarentena dos infernos que não acaba nunca. Gente, todo mundo já se pronunciou a respeito desse assunto e eu, Maria vai com as outras, não poderia me omitir. Eu, uma cidadã que sou doida pelo meu país, que sou doida pelo Rio de Janeiro, que me recebeu e que eu fico brigando sempre para permanecer aqui, apesar de que eu já tô com o pé aqui e o outro lá. Deixa a imigração abrir para ver se eu não me mando. Mas então aqui do meu jeitinho, né, peculiar de ser, eu vou dar aqui a minha real opinião a respeito desse apocalipse que a gente está vivendo em todos os sentidos. Uma crise sanitária, né, uma pandemia e uma guerra no governo. Essa semana, eu acho que ninguém esperava, ou esperava, não sei, eu pelo menos não esperava, eu até gravei um vídeo, eu fiquei em choque, né, sexta-feira, 11 da manhã, todo mundo fala, corre para a TV que Sérgio Moro vai pedir demissão do seu cargo de ministro da Justiça. Corri, liguei na CNN e fui assistir. E vi gravíssimas acusações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu fiquei em choque, eu gravei na hora e falei, presidente, o que é isso? Pelo amor de Deus, se manifeste. Eu estou chocada com essas acusações. Como plot desta briga, deste mexerico da Candinha, porque foi o que virou, né? O chefe da Polícia Federal, Valeixo, a substituição do Valeixo, chefe da Polícia Federal. Aí o Moro diz, eu não sabia. Aí o Bolsonaro fala, você sabia. O que eu sabia é que o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro, é dado a divulgação de um print. Isso eu sei desde a época do PT, desde a época do Lava Jato. Inclusive, mais uma vez, quero agradecer o ex-ministro Sérgio Moro, quanto o juiz e pelo trabalho que ele fez pela Lava Jato. Então, eu já sabia que ele era dado a divulgação de um print. O que eu não sabia, e o que, ao meu ver, descredibilizou totalmente o senhor Sérgio Moro, foi divulgar o print de uma amiga. Porque eu acho que nessa vida tudo tem limite. Tudo. Divulgar o print de uma amiga que está ali mediando a situação, apaziguando, tentando pôr o extintor no meio daquele incêndio. Eu estou falando de Carla Zambelli, afilhada de casamento de Sérgio Moro. Sérgio Moro é muito amigo do Coronel Reginaldo, esposo de Carla Zambelli. Foram padrinhos, o casal Sérgio Moro e Rosângela foram padrinhos do casamento de Carla Zambelli. Eu estava presente. Moro teceu elogios a Carla e do nada Moro pega, printa uma conversa da Carla e manda para o Jornal Nacional. Eu fiquei em choque diante disso aí. Na narrativa do Moro ele fala, eu não posso usar a minha biografia. Isso 11 da manhã, às 17 horas, vem o pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Para variar, a comunicação do governo não foi diferente desde quando ele entrou. Péssima! Péssima. O presidente começa falando que quando ele tinha 5 anos, ele xingou uma gorda de gorda. Fala da ex-sogra traficante, da sogra ex-traficante. Fala do menino, filho dele, o caçula, que pegou metade do condomínio. Misericórdia, presidente. Se o senhor fala que o o Eduardo pegou metade do condomínio, ainda eu falo, procede, né? Agora, aquele menino pega metade do condomínio, tudo isso para dizer que foi uma defesa péssima. Você imagina parar um país para comentar esse tipo de coisa no momento onde o senhor precisa se defender de gravíssimas acusações de um ex-juiz, de um ministro da Justiça? E eu fiquei reparando aquilo. O senhor foi falando, o presidente falando, eu falei, agora fudeu real e oficial. Não tem conserto. E aí, como tudo tem... A vida, ela tem várias óticas, né? Depende a que você quer olhar. E aí eu comecei a olhar bem nos seus olhos enquanto o senhor falava, presidente. E eu comecei a ver que ali tinha. Comecei a ver, não. Eu conheço a história, já tivemos juntos 2 vezes, mesmo que en passant, mas o suficiente para entender algumas coisas a respeito do senhor. Eu saí do ofuror, daquela confusão toda, e fui analisar como ser humano.
que está olhando outro ser humano no meio do fogo cruzado, como foi sempre desde que o senhor entrou. E aí eu vi um homem, mais uma vez acuado, um homem que ignora solenemente o protocolo, que eu chamo de liturgia do cargo, chamo não é, né? O senhor faz coisas que nenhum presidente da República fez, uma narrativa péssima, uma comunicação horrorosa. Eu estou procurando palavras, eu vou falar na linguagem coloquial, para que todos me entendam. Eu quero atingir o máximo de pessoas possível. E aí eu vi esse homem acuado, esse homem dizendo: chega de me humilhar, isso não procede. E ele me disse sim que aceitaria trocar o Valeixo em novembro, depois que eu o indicasse para o STF. Ele me chantageou, em outras palavras o presidente falou. Aí o Moro fala: eu não assinei a demissão do Valeixo. E no meio disso, o povo brasileiro trancado dentro de casa, assustado com uma pandemia que não tem fim para acabar, a fome batendo a porta, o desemprego assolando o país inteiro, e vocês resolvem brigar, fazer todo esse mexerico, esse salseiro vergonhoso para o mundo inteiro, no meio dessa pandemia, deixando as pessoas ainda mais vulneráveis, mais inseguras. E aí, presidente, veio o questionamento. Primeiro que com a sua narrativa descredibiliza tudo que você vem fazendo pelo país. E eu sei o que o senhor vem fazendo, sim. Antônia, você é cega, você não consegue ver, porque eu postei um vídeo mostrando o encontro do presidente Bolsonaro quando era pré-candidato no aeroporto de Brasília, quando o Sérgio Moro estava no auge, né? Quando de fato quem era mito era o Sérgio Moro, por estar fazendo todo esse trabalho com a Lava Jato. O Bolsonaro viu e foi apertar a mão do Moro em agradecimento pelo que o Moro estava fazendo. O Moro ignorou. O Moro era um juiz que não podia ficar de blá 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 com nenhum político. Ficar de blá 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 é uma coisa, gente. Ignorar um outro homem é outra coisa completamente diferente. O Bolsonaro a vida inteira foi ignorado. Agora eu me pergunto, o Bolsonaro tem essa nobreza toda de convidar o Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça, mesmo depois disso tudo? Era o cara certo para estar no cargo? Até então a gente achava que sim. Depois desse diz que me disse desse mexerico da Candinha, né? Ficou feio, ficou muito feio, ficou muito ruim. Acho que o Sérgio Moro não precisava ter saído desta forma. A minha opinião. Aí o povo fala: você é cega, Antônia? Você não vê que o Bolsonaro está com urgência para trocar o chefe da Polícia Federal para proteger os filhos? O Carlos, que é acusado de fake news, né, de estar liderando o gabinete do ódio. E o Flávio, que está sendo acusado de associação à milícia carioca, no esquema das rachadinhas e tal. Eu não sei de nada, presidente. A única coisa que eu sei é que eu não consigo filmar o meu filme. A única coisa que eu sei é que o YouTube diminuiu sua monetização. A única coisa que eu sei é que eu estou cheia de filhos e netos para criar. Assim como o povo brasileiro. Então é a única coisa que a gente sabe. O que acontece com seus filhos, se eles são culpados do que estão sendo acusados, eu acho que não vai ter troca certa que vai defender que vai limpar a barra dos seus filhos. Pode até protelar. Eu não estou aqui dizendo que os seus filhos são culpados de absolutamente nada. Pelo amor de Deus. Eu só sei que toda esta guerra as pessoas aderem a esses problemas dos seus filhos. O pai está querendo defender o filho. E aí, presidente, o senhor precisa saber que nesse momento, assim, ou o senhor é pai ou o senhor é presidente da República. Os dois não vai dar para ser. E se alguém tiver feito alguma merda, que pague por isso. Bom, dado até essa confusão toda e essa troca de farpas, e aí o PGR entra e abre um inquérito para saber quem está falando a verdade, uma verdadeira baixaria. Uma verdadeira baixaria que a gente não precisa nesse momento de um troço desse. Vamos encerrar o caso Sérgio Moro. Na minha opinião, Sérgio Moro, você como juiz foi excelente. Agora, como ministro, não vejo grandes coisas. Não vejo grandes coisas. E a forma como você saiu foi muito feia. Muito feia. Aí vem Joyce Hasselman. Moro para 2022, presidente. Aí vem Alexandre Frota. Enfim, juntou todos os inimigos de Bolsonaro, todas as pessoas que se elegeram usando o nome do Bolsonaro e se juntaram. Agora tá lá. Gente, que merda é essa? A gente não é obrigado a ver isso, não. Sabe? Vocês estão aqui a serviço da gente. E não é a gente a serviço de vocês, não. Vamos botar ordem na porra desse galinheiro aí. Que falta de respeito com o povo brasileiro.
É uma falta de respeito que vocês estão fazendo com a gente. Falta de respeito. E o povo que vive sob um regime de ignorância de 20 anos, que não enxerga um palmo diante do nariz, se divide e fica brigando esquerda-direita. Eu não sei o que fazer para botar na cabeça das pessoas de que não tem esquerda e nem direita, que a gente tem que ser de avante, que o nosso partido é o Brasil. Pra gente não ficar vivendo essa vida de cão que a gente vive nesse país, passando fome num país tão rico. Tá uma puta confusão. Uma puta confusão. É vergonhoso o que vocês fazem com a gente. É vergonhoso. Agora vamos falar de Paulo Guedes. Eu lembro do William Bonner, que ele repete aqui na minha cabeça. O Bolsonaro, e se o casamento com Paulo Guedes não der certo? Bolsonaro, e se o casamento com Paulo Guedes não der certo? Um passarinho azul me contou que a relação está em crise. Aí eu falei, mas por que passarinho azul que essa relação está em crise? Essa relação está em crise porque o general Braga Neto fez e lançou um plano econômico que vai de desencontro com o Paulo Guedes. No lançamento deste plano, Paulo Guedes sequer estava. Aí a pergunta que eu faço, presidente Jair Messias Bolsonaro, como é que é isso? Que casamento é esse? Pelo amor de Deus, Jair Messias Bolsonaro, eu acho que não só eu acho que 80% dos seus eleitores, porque tem uns que são cegos, né? Tem uns que não são eleitores, tem uns que são psicofãs, né? Que não veem nada. As pessoas pensam que eu não vejo nada, eu vejo sim, gente. Eu vejo sim, eu só acho que agora não é hora de trocar o presidente da República. Eu só acho que ele não fez nada para ser trocado. Eu só acho que a comunicação dele é péssima. E eu só acho que, às vezes, por ter sido tão humilhado, tão execrado, tão achincalhado, ele faz uso da caneta dele. Na maioria das vezes, ao meu ver, equivocado. Como indicar pessoas que ele bota lá para fazer parte do time dele. Mas quantas vezes Bolsonaro errou nessas indicações dele, gente? É um entra e sai da porra. E diz que Regina Duarte já tá fazendo post aí, ó. Já tá fazendo post no seu Instagram, dizendo que tá com o pé dentro, o pé fora, que ainda é hora de pular do barco. Barco esse que a senhora nunca entrou, Regina. Barco esse que a senhora nunca entrou. E sabe por que você tá querendo vazar agora? Tá aproveitando o momento para falar, olha, gente, não dá para ficar. Não, não é. É porque você não entende nada da pasta que lhe ofereceram. Ou você sai agora, ou daqui a pouco você vai ser posta para fora. Isso é fato. Isso eu falei antes de lhe encontrar pessoalmente, eu lhe falei pessoalmente, entendeu? Agora, o que eu quero dizer com isso? Isso é ruim. Aqui nada é pessoal. Isso é ruim porque atrapalha todo um processo. Agora a classe artística inteira perguntando, cadê Regina Duarte? Cadê Regina Duarte? Não tem, gente. Regina Duarte nem vai ter, porque ela não tem força para isso. Ela não tem força para isso. Não devem estar deixando ela trabalhar. E se ela fosse fazer do jeito dela, ela também ia fazer cagada. Porque ela não entende nada da pasta que lhe foi oferecido. Repito, eu fiquei tão louca agora, estava demorando, menina João, porque eu disse que ia falar de Paulo Guedes, já entrei foi na Regina Duarte. Mas é que eu fico pensando nessas indicações malucas que ele faz, sei lá por que motivo, e que dá nessas cagadas todas. Então vamos lá, Paulo Guedes. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, hoje é segunda-feira à tarde e eu penso que ontem à noite vocês tomaram um vinho, conversaram e se alinharam. Porque hoje de manhã Paulo Guedes já estava agindo, a economia já estava, a luzinha da vela acendendo. Então não perca esse homem agora, pelo amor de Jesus Cristo. Porque aí fudeu o cu da Creuza. Não tem outra palavra para falar. Não tem outra expressão. É fudeu real e oficial. Pessoas que não gostam de ouvir o outro lado. Qual é a novidade de ouvir o próprio lado? Vá falar pro espelho, amor. Se você quer ouvir a sua própria opinião, vá conversar com o espelho. Democracia é isso, eu ouvi o outro lado. Eu ouvi o outro lado. Então, só para resumir, eu continuo com o presidente Bolsonaro. Primeiro, não acho que seja a hora de trocar, no meio dessa loucura toda. Segundo, ele pode ser o que for, mas ele não é bandido, ele não é ladrão, ele não é saqueador da pátria. Ele sequer tem o salvo-a-fé que os psicopatas têm. Vocês são carentes de gente que fala bonitinho. Vocês são carentes de gente educadinha. Realmente bonitinho. Quantas vezes caí na lábia de homem safado que sabe falar? Não é o caso de Bolsonaro. Bolsonaro não é nem um pouco atraente. Ele é um ogro, ele não sabe falar. Ele não sabe falar no sentido de te convencer de alguma coisa. Até quando ele tá certo, ele parece estar errado.
pela forma dele de ser. Mas isso não faz dele um homem bandido, um homem ladrão, saqueador da pátria. E se ele está defendendo os filhos que supostamente fizeram cagadas, quem é o pai? Qual é o pai que ama o filho que não defende o filho? Agora, a questão é, ele precisa se lembrar, presidente, o senhor precisa se lembrar que o senhor é presidente da República. Então o senhor tem que escolher. Se os filhos estão fazendo isso e você não estava envolvido nisso, então eles que se virem. Agora, se o senhor estava envolvido nisso, aí vai dar um merdelê sem tamanho. Eu não quero nem estar aqui para ver. Pior que não tem nem para onde ir. Vou ter que ver. Misericórdia. Vamos falar da ministra, outra coisa que eu li hoje de manhã, João. A ministra da Agricultura, não lembro o nome dela, é muita gente. Ela foi pedir para Bolsonaro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou sendo atacada pelo gabinete do ódio. Porque eu sou do Mato Grosso, porque eu sou do partido do Mandetta, porque eu sou do partido do Alcolumbre, porque eu sou do partido dos inimigos de Bolsonaro. Então, Tereza Cristina, lembrei o nome da ministra, Tereza Cristina. Então, senhor presidente, se o senhor escolheu a Tereza Cristina para ser ministra da Agricultura e ela está fazendo um bom trabalho, isso não pode acontecer. Porque quando o senhor escolheu, o senhor sabia qual era o partido dela. É o partido do Alcolumbre, é o partido do Mandetta e por aí vai. Mas se ela está fazendo um bom trabalho, o gabinete do ódio. Quem faz o gabinete do ódio? As pessoas acusam de ser o Carlos Bolsonaro o cabeça do gabinete do ódio. Isso não pode, gente. Mas, meu Deus, não temos espaço para ódio nesse momento. Não temos espaço. Aí outra coisa que as pessoas questionam, mas ele, ou sua cega, as pessoas dizem até, João, que eu ganho salário do governo para defender, olha. Gente, seria tão bom, né? Puta que pariu, seria bom se eu ganhasse um dinheirinho. Não, gente, eu não ganho porra nenhuma para isso, muito pelo contrário, tá? Eu só perco. As pessoas me acusando, Antônia, mas você não viu que ele indicou o amiguinho do filho para ser o novo chefe da PF? Gente, eu não sei. Eu realmente não sei se isso é certo ou errado. Eu acho que não é de bom tom, principalmente nesse exato momento. Agora, a explicação que o Bolsonaro deu, eu cobrei do Moro, quem mandou o Adélio me dar aquela facada, eu cobrei do Moro e saiu citando várias coisas. Não falou dos filhos. Até porque, até onde eu sei, se eu não me engano, o caso do Flávio é aqui. Já fizeram uma devassa, já não conseguiram provar nada. E aí a coisa continua. Ele já falou, estão querendo atingir o meu filho para me atingir. Então, presidente, alguma coisa vai ter que ser feita em relação a isso aí, entendeu? Para que o senhor... É a coisa que mais me deixa triste. Eu não lembro de um dia desse homem ter tido paz. É a Amazônia que pega fogo, é óleo na costa brasileira, fala mais, lembra aí, João, mas é facada, olha, é tanta coisa, aí tá na China, é acusado de ligação com o caso Marielle, enfim. Eu já teria mandado todo mundo pra puta que pariu, já teria entregado isso aqui, entendeu? Aliás, eu ia entregar pros índios. Eu ia lá pra uma tribo e ia falar, pega, ó, Brasil é de vocês. Devolve essa porra aí, quero não. E foda-se. Porque é muito difícil, viu? É muito difícil. Gente, eu já misturei tudo, porque também é muita... Como é que a pessoa vai ter uma narrativa, né? A não ser que eu anotasse ou que tivesse um teleprompter na minha frente, porque é uma bagunça tão grande, tão generalizada, entendeu? Que você ser coerente, assim... Eu vou lá invocar, mas eu espero não ter esquecido de nada. Vamos voltar para a pandemia. Voltar para a pandemia, a gente lembra de quem? Do novo ministro da Saúde. Nelson Tachi. Conversei com amigos oncologistas e eles me disseram, Antônio Tachi é um grandíssimo oncologista. Mas me preocupa. O Nelson Tachi me preocupa. Toda vez que ele aparece, gente, o Nelson Tachi virou meme, entendeu? Toda vez que ele aparece, eu espero uma expressão mais... Eu estou com saúde, gente, mas não. Eu olho pro ministro Tachi e eu penso que ele está doente. Isso é uma preocupação, é uma insegurança horrorosa. Pelo amor de Deus, ou o Tachi está com sono, ou o Tachi está com anêmico... Eu fico apavorada quando eu olho na cara do Tachi. Não querendo julgar pela aparência, mas cara, misericórdia. Sem Jesus tem poder. Então eu nem sei o que Tachi está fazendo porque o Tachi é de um silêncio ensurdecedor. Tachi é de um silêncio ensurdecedor. Misericórdia.
Ai, vamos falar sério, gente. Não vamos esquecer que a gente continua de quarentena, não vamos esquecer que a pandemia ainda permanece sem tempo para acabar. Né? Aumentaram os números de mortes em Rio de Janeiro, Manaus, as favelas do Rio, as comunidades. A minha funcionária mora no Rio das Pedras. Ela me disse o seguinte, que não tem ninguém lá respeitando. Barzinho lotado, polícia passa, faz vista grossa. Sei de nada. Só sei que eles não estão respeitando. E aí os números de casos aumentando. E esta merda não vai acabar nunca. Esta merda não vai acabar nunca. Aí você vê, por exemplo, lives de alguns artistas que não respeitam, aí o povo aglomerado. Hoje eu recebi uma foto da orla da Urca. Parecia Réveillon, fogos. Eu pensei que era Réveillon que estava tendo fogos na praia da Urca. Vocês são loucos? Vocês são loucos? E aí eu não quero que ninguém venha aqui embaixo desse vídeo e fale, Antônia, você disse que é só uma gripezinha. Tomar no cu de quem vier me dizer que eu falei isso. Eu nunca na minha vida falei que isso é só uma gripezinha. O que eu disse e continuo falando, vamos ser responsáveis. Quem não for grupo de risco, vai pra rua trabalhar para não morrer de fome, porque senão vai morrer de fome. E quem for grupo de risco, que fique dentro de casa. Agora as pessoas não saem para trabalhar com seus devidos cuidados, mas vão pra praia. Ver o quê? O pôr do sol, aquilo? Que diabo era aquilo? As pessoas ficam nas praias. Tá tendo baile funk. Gente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui não é brincadeira, não. E o foda é que o justo paga pelo pecador. Entendeu? As minhas funcionárias moram no Rio das Pedras. Aí eu mando buscar de Uber. Mas e será que ficaram dentro de casa no fim de semana? Essa é a pergunta. Elas dizem que sim. Mas será? Então, gente, não vamos fechar os olhos, ficar focada só nessa confusão aí, nesse mexerico da Candinha, e vamos continuar nos cuidando, porque a coisa é séria. E não tem tempo para acabar. Outro dia, João, me pegaram no Zona Sul supermercado, toda descaralhada, mas eu estava de máscara. Ué, mas ela disse que é só uma gripezinha, ela tá de máscara. Nunca falei que é só uma gripezinha. Entendeu? Sempre falei que eu não deixo de fazer as coisas que eu sempre fiz, quer dizer, não de trabalho, né? Mas de ir no mercado, de ir no hortifruti, de ir numa farmácia, fazer programa de velho, que é a única coisa que tem pra fazer, né? Mas eu vou de máscara, eu passo meu álcool gel, eu chego em casa, eu vou direto pro banho, eu jogo a roupa pra lavar. É isso. O problema é que vocês têm problema de entendimento. Não é só da escrita, não, é do falar. Vocês só escutam o que vocês estão a fim de escutar. Mas vamos encerrar, né, João? Eu tô irritada. Eu falei e ajudei alguém em alguma coisa, João? Porra nenhuma, né? Bom, gente, esse é meu ponto de vista. Esse é meu ponto de vista. Temos um homem que foi excluído a vida inteira e que, às vezes, para se fazer entender e dizer, me respeita que eu sou o presidente da República, que o povo elegeu, aí ele dá as canetadas dele. Na maioria das vezes é umas canetadas bem erradas. Mas fazer o quê? Entendeu? Fazer o quê? E voltando para os filhos. Se os filhos tiverem culpa no cartório, eles que paguem. Entendeu? E presidente? Ou presidente da República, ou pai de filhos que lhe trazem problema. Os dois fica difícil de ser. Que Deus lhe abençoe. Todo mundo que estava do seu lado, que tem uma voz que vai um pouquinho ali na esquina, já jogou a toalha. Eu estou aqui resistindo, não quero jogar a toalha. Espero que não seja preciso. Não quero absolutamente nada em troca, além do que é justo que seja. Que é o Senhor governar bem o nosso país. Que é o Senhor querer o bem do nosso povo, que é o Senhor brigar para tirar a gente desta merda toda. E que, pelo amor de Deus, se o Senhor puder não falar, ou falar só um pouquinho, deixa que eu falo pelo Senhor. Quer mandar o povo se fuder, eu mando. Entendeu? O povo se lascar, eu mando. Mas não faça o Senhor não, porque descredibiliza. Descredibiliza tudo que o Senhor vem fazendo, tá? Pelo amor de Deus. E, presidente, para encerrar, não acredito que o 04 pegou o condomínio todo, não. Misericórdia, presidente.